Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quinta-feira, 10 de outubro. Vamos aos destaques do SBT Rio Grande de hoje. Criminosos assaltam banco e fazem cordão humano com reféns na cidade de Três Arroios, no norte do estado. Fraude na venda de arroz aqui no Rio Grande do Sul. O produto era armazenado em local impróprio, com larvas, insetos e até fezes de rato. Exclusivo, o Ministério Público investiga a clínica conveniada com o governo gaúcho que atende pessoas com deficiência sob tutela do Estado. Adultos com necessidades especiais foram transferidos para a clínica sem vistoria do Ministério Público. Funcionários denunciam as condições do local. Tem janela também, sem nada de janela, os quartos fechados. Parece uma prisão. Isso é tortura. E a Polícia Civil faz buscas do corpo do empresário Celso Tonon após denúncia anônima em Sapiranga. Ele está desaparecido há mais de 3 meses. Um funcionário dele foi preso suspeito de assassinato. E depois da derrota do Inter para o CSA, o treinador Odair Hellmann está ameaçado do cargo. Débora e Jeremias contam tudo ainda hoje. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. Mais uma tarde quente aqui no Rio Grande do Sul. As máximas ficam entre 31 e 33 graus na maior parte das regiões. Na fronteira com a Argentina pode chegar inclusive a 35 graus. E vai ter vento no final do dia. Temperatura nesse momento em Porto Alegre é de 27 graus. E atenção, porque vai ter muito calor também amanhã, sexta-feira e no sábado. Os detalhes com ela, Estael Cias. Oi, Estael. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Hoje, quinta-feira, a gente já preparando o final, fazendo o esquenta do final de semana. Exatamente. Hoje já temos uma pequena amostra do que está por vir, uma tarde já quente. Pequena amostra do que está por vir, diz a Estael, ou seja... Isso mesmo. A gente já tem agora a temperatura em torno de 30 graus no Vale dos Sinos, já passando de 32 lá em Santa Rosa, vai esquentar mais, 35, 37 graus a gente pode ter alguns pontos. Aqui a previsão de 35 Santa Rosa, 34 Uruguaiana. A gente observa a temperatura um pouquinho mais amena aqui na faixa leste, por isso vai ventar no finalzinho da tarde. Tempo seco em todas as regiões, não tem perspectiva de chuva. Por isso vai ter vento no final da tarde. O que caracteriza esse vento de fim de tarde, Estael? Exatamente essa grande oscilação térmica. Imagina Pelotas, 15 graus pela manhã, 31 graus à tarde. Uma diferença de 16 graus, uma variação térmica típica de primavera, que é um período de transição e que acaba deixando o vento mais forte, principalmente nas áreas litorâneas e na parte leste, porque ainda tem o contraste do continente com o oceano também de temperatura. E é esse vento norte que vai trazendo mais calor aqui pra gente, Estael. A gente vai ter um verdadeiro corredor de ar quente de norte para sul nos próximos dias. Aqui nós teremos o ápice do aquecimento acontecendo no sábado, então sexta-feira com sol e aquecimento, sábado com predomínio de tempo firme. E a gente observa que temperatura prevista na faixa de 38 a 40 graus no Paraguai, na Argentina e chegando ao Rio Grande do Sul com 37 a 39 graus em toda a parte central, toda a parte oeste. A temperatura sobe um pouquinho menos no extremo sul gaúcho, isso aqui é a previsão para sábado, porque no sábado o tempo já começa a mudar entre Jaguarão e Santa Vitória do Palmar. Então, grande parte do Rio Grande do Sul com um sábado proveitoso, de sol, de muito calor e muita atenção também porque com o céu claro, sem nuvens, a radiação ultravioleta já começa a apresentar valores muito altos naqueles horários críticos ali em torno de 9, 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, momento em que a gente tem que se proteger e usar filtro solar, porque não é só no verão, é agora já a gente tem que ter esse cuidado. Então é importante isso. Protetor solar, pelo menos até sábado, e de sábado para domingo que temos a virada então, né, Estael? Sim, tem essa frente fria que no sábado traz chuva para o Uruguai e extremo sul, e no domingo essa frente fria também deve trazer mais chuva ainda concentrada na fronteira com o Uruguai. Quem está planejando o fim de semana vai aproveitar boa parte do domingo. O domingo não será chuvoso, vamos deixar isso bem claro. Isso aqui é um mapa de projeção de chuva, mas aqui nessas regiões da metade norte a chuva só acontece da tarde para a noite, de forma isolada. Isso domingo à tarde? No domingo
à tarde. Tanto é que tem calor. A previsão para domingo, nessas regiões da metade norte, é de máximas acima de 30 graus, porque o sol aparece em boa parte do domingo. A chuva acontece de forma isolada entre a tarde e a noite. Muitas festas nessa primavera, do lado de fora, o pessoal se preparando. E o pessoal quer saber, sábado e domingo, Estael, de uma maneira assim, bem objetiva, para que todo mundo possa se preparar. Então, no sábado vai ser o ápice do calor. Chove em alguma parte do Rio Grande do Sul no sábado? Sábado, extremo sul do estado, entre Jaguarão e Santa Vitória do Palmar, tem chuva e tem alerta para temporais com vento e até mesmo queda de granizo, que já aconteceu a semana passada. E sábado de manhã ou à tarde? Final da tarde, que é o risco de temporais nessas áreas aí do extremo sul gaúcho. Então, muita atenção a essas regiões. Nas demais áreas, aproveitar com bastante hidratação e filtro solar. Região metropolitana, onde concentra o maior número de habitantes aqui no estado. Quando é que a chuva chega aqui? O temporal, talvez? Final do domingo. O final de semana praticamente todo proveitoso em Porto Alegre, região metropolitana. Muito calor. Aliás, a madrugada de domingo muito quente, muito abafada. Temperatura à tarde ainda alta. Aqui a projeção para domingo ainda 35, 36 graus. Então, tem sol em boa parte do domingo. E a chuva avança à noite. Como a chuva avança após esse período de forte aquecimento, o domingo pode terminar com temporais na região metropolitana e mesmo na capital. Então, e com raios também, né, Estael? Com raios também, né? Muita gente vai querer tomar banho de chuva para se refrescar, muito cuidado, porque essa chuva de domingo ela vem acompanhada de tempestades. Fim de semana já compreendemos bem. E aí na segunda-feira, dia chuvoso. Dia chuvoso, e na terça, dia úmido. Chuvoso. E na quarta? Chuvoso. E na quinta? Chuvoso. E na sexta? Ainda tem chuva. E no sábado? Talvez melhore. Então temos a semana inteira com chuva, a temperatura cai, mas não tanto, né? Sim, refresca bastante. Claro, a gente vai sair de um patamar de 36, 37 graus. Na outra semana a gente vai para 22, 23. Então a gente vai observar, vai sentir essa diferença na sensação térmica, vai ter que modificar o guarda-roupa. A gente vai sair de uma semana de muito quente para uma semana mais amena e, claro, com guarda-chuva, né? Porque é bem então, segunda-feira de guarda-chuva, tu estás de volta. Segunda-feira de guarda-chuva estarei aqui. Até lá. Beijo, bom final de semana. Obrigado, Estael Cias. Agora 11 horas e 41 minutos, faltando 11h42 agora. Ainda hoje, exclusivo, Ministério Público investiga a clínica conveniada com o governo gaúcho que atende pessoas com deficiências sob tutela do Estado. Adultos com necessidades especiais foram transferidos para a clínica sem vistoria do Ministério Público. E os funcionários denunciam as condições do local, como podemos observar nessas imagens. Imagens, olha, horríveis, assustadoras. Em seguida, os detalhes, a gente vai para um rápido intervalo. Rapidinho, já voltamos. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos. E você vai ver ainda hoje, criminosos assaltam banco e fazem cordão humano com reféns em Três Arroios, que fica no norte do estado. A gente vê ao fundo as imagens, o momento em que os clientes, que as pessoas, e teve tiro. Vamos escutar de novo, teve até tiro. O momento que eles estão ali sendo feitos, fazendo o cordão humano, viram que um carro da companhia de luz, RGE, ele faz a curva e quando vê toda a confusão do assalto que aconteceu hoje de manhã, ele dá ré imediatamente. Olha só o carro entrando, olha o tiro, quando ele escuta o tiro, o carro para, a caminhonete para, imediatamente dá ré, enquanto que a gente consegue observar nas imagens, os clientes formam um cordão humano e em seguida, olha só o tiro assustador. Isso no norte do estado, pertinho de Santa Catarina, agora de manhã, o mesmo chamado modus operandi, né? A maneira de operação dos criminosos, entram na agência, fazem reféns, levaram inclusive um vigilante junto, que foi largado logo em seguida, mas vamos escutar na sequência para a gente ouvir um tiro assustador o que aconteceu. Vamos escutar. Olha aí. Assustador o que aconteceu hoje de manhã na cidade de Três Arroios, pertinho de Erechim, quase que em Santa Catarina. E como aconteceu tempos atrás num outro ataque que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, no norte do estado, os criminosos fugiram também numa tentativa de ir para Santa Catarina. Nesse caso, ainda há suspeita. A polícia está à procura desses criminosos, como eu disse, em Três Arroios, um pequeno município de cerca de 3 mil habitantes, 2.800 habitantes, que fica no norte do estado, pertinho de Erechim. Daqui a pouco, outros detalhes e outras informações. Nós também vamos falar sobre a fraude na venda de arroz. Atenção para esse absurdo, porque um produto, ele era armazenado num local impróprio. Preste atenção.
que tinha esse local impróprio? Larvas, insetos e até fezes de rato. Isso aconteceu numa operação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Era um arroz que era levado para a região sudeste do país, vendido inclusive no Rio de Janeiro. Então agora a polícia fez essa grande operação justamente para identificar o líder, né, que fazia toda esta compra desta mercadoria. Olha só, observe aí, vamos parar ali a imagem, vamos parar a imagem ali, para vocês verem o estado daquele pacote de arroz. Olha ali, olha o caruncho, aliás o nome da operação Caruncho, viu? O nome dessa operação Caruncho. Vejam só o estado desses alimentos, empresários daqui e também da região de Sombrio, em Santa Catarina, que fica logo passando, né, a divisa ali, passando Torres. Passa Torres, em seguida já tem Sombrio, uma região que se planta muito arroz ali, muito arroz. E por isso essa operação que aconteceu hoje de manhã, em seguida a gente dá mais detalhes. E exclusivo, o Ministério Público investiga a clínica conveniada com o governo gaúcho que atende pessoas com deficiência sob tutela do Estado. Adultos com necessidades especiais, como observamos aí nas imagens. Eles foram transferidos para esta clínica sem vistoria. Parece assim um troço a toque de caixa. Sem, inclusive, a vistoria pelo Ministério Público. Sem o Ministério Público. O Estado fez essa transferência de maneira muito rápida, não procurou, inclusive, os familiares para receberem algumas dessas pessoas, que são pessoas que já desde criança, com necessidades muito graves, estão sob tutela do Estado e agora encaminhadas para esta clínica nessas condições. Daqui a pouco voltamos a falar com mais detalhes e outras informações. Agora faltando 10 minutos para o meio-dia. Deixa eu falar sobre a dupla Grenal, porque metade dos torcedores está feliz aqui no estado, porque o Tricolor ganhou do Ceará ontem, né, em Caxias do Sul. E agora eu vou conversar com Jeremias Werneck, porque a outra metade do estado, considerando que as torcidas de Inter e Grêmio são meio a meio, a outra metade tá muito preocupada com a situação do Internacional. Não é mesmo, Jeremias Werneck? Tudo bom, André? Como bom está? Dia. Tudo Olha, bem? Consideramos o estado meio a meio, a torcida de gremistas e colorados? com certeza, meio a meio. Melhor assim. Meio a meio. Deixa eu te dizer que eu tô chegando para aqui a Motas. Ô, Douglas, solta a buzina aí. Só a Débora que tem buzina agora? Ah, tá aí a buzina. Agora, a gente tá brincando, mas Porto Alegre, Rio Grande do Sul, André, hoje tá vivendo um clima tenso, porque o Grêmio fez o dever de casa, mesmo lá em Caxias, venceu, 2-1 Ceará, matou o jogo no primeiro tempo ainda, gols dos capitães. O ideal é não ter saído esse... Os capitães fizeram o gol, então ganhou. Agora, a preocupação maior... O Inter, bom, aí o Inter essa a coisa expectativa, Jeremias, do Odair Hellmann, ontem de noite já começou a Você especulação. tá vendo aí, ó, gol do CSA de pênalti que faz o Inter chegar 4 jogos sem vitória. E para quem não conhece, não sabe muito, o CSA é um time que, em tese, seria muito fácil ganhar. É um time que tá lutando contra o rebaixamento. Que saiu da zona do rebaixamento com essa vitória. Então, o Inter perdeu para um time que está na zona do rebaixamento, lutando contra a zona do rebaixamento, e o Inter não jogou bem. Esse é o grande ponto, André. Perder, tudo bem, porque o Inter tem uma série de desfalques. Agora, não jogar bem, esse é o grande ponto. E o Inter vem acumulando atuações ruins. E aí a gente chega na tua pergunta. E piorou a situação dos jogadores a partir de um encontro com o Odair Hellmann no vestiário. O que aconteceu nesse encontro? O que ele disse? O que a gente tem de informação? Odair Hellmann está sendo muito criticado pelos torcedores e por grande parte da diretoria. A diretoria entende que degringolou a coisa. Que o Inter está num momento muito ruim, tecnicamente, tá? Desandou a maionese, é isso? Trocadilho com o sobrenome. O André tá ficando esperto com o futebol. Uns memes na internet são por aí, tá? Só que a informação nova... Olha, desde ontem, na madrugada, eu tô pendurado no telefone, falando com as pessoas, trocando mensagem. A informação nova é a seguinte. O Inter ontem bateu o martelo. Vamos demitir o Odair Hellmann. A informação nova é a seguinte. O grupo de jogadores do Inter
ao longo das últimas horas, falou com a diretoria e disse: não queremos a demissão. Aí são imagens da chegada da delegação em Porto Alegre, agora pela manhã. Eles chegaram no horário previsto porque o aeroporto teve problemas de manhã. Problemas de manhã por causa da neblina bastante forte. Diversos aviões, inclusive, dando voltas para poder descer. Então, eles chegaram no horário porque a expectativa era a seguinte: o Odair Hellmann chegasse aqui, eles iam anunciar a demissão dele. Exato. O que continua igual? A direção do Inter vai se reunir nas próximas horas para resolver essa situação. Agora, esse componente novo, repito, falei com pessoas muito influentes dentro do Inter e os jogadores do Inter não são favoráveis à demissão do Odair. Eles querem a permanência do treinador. Mas essa é a pergunta, Jeremias. A gente está aí no mês de outubro, né? Hoje é aí 10 de outubro. Valeria a pena todo esse processo de demissão nessa fase que se está? Quem vai querer, quem vai querer assumir um time por 2 meses ou já pegar um para todo ano que vem? Quer dizer, esse é o grande ponto. É uma matemática. Esse é o grande ponto. Porque, gente, faltam 14 jogos para terminar o ano. 14 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Inter está brigando por uma vaga direta à Libertadores. Mas, principalmente, qualquer que seja o treinador, ele vai chegar e vai mudar. Afinal de contas, se muda, né, para fazer alguma coisa. Aí a gente vai falar de quem? Lisca, Dunga, Bolívar, que tá no Brasil de Pelotas, Cuca, que saiu do São Paulo há pouco, Klemer. Mas Olha, isso para assumir é um mandato tampão, digamos assim? Aí é que tá. Por exemplo, o Cuca. O Cuca é um treinador que já tem rodagem, campeão da Libertadores. O Cuca não vai aceitar um contrato de 2 meses. O Cuca vai querer, no mínimo, um contrato até dezembro de 2020. O Lisca aceitaria? O Lisca aceitaria um contrato até dezembro. A informação que eu tenho é que existe resistência dentro do Inter ao nome do Lisca, tá? Existe uma resistência. Então, o grande ponto Mas solução dentro do Inter tem? Não tem. Não tem porque o Inter até lá atrás tinha uma história de criar treinadores em casa. Hoje o Inter não tem. Esse é um ponto importante. Além dos jogadores conhecerem o Odair, o Inter não tem alternativas no mercado para substituir o Odair nesse momento. É por isso que a situação entrou na madrugada muito encaminhada e hoje ela está completamente indefinida. A gente não pode dizer que o Odair vai cair e nem quem vai ficar. Tá Talvez tudo daqui a pouco. Indefinido. Daqui a pouco no Campinho, quem sabe a gente já No possa Campinho dar. a gente vai trazer mais umas informações dos bastidores. Um abraço, Jeremias Werneck. Valeu, André. Grande abraço. Agora, 11h56, preste atenção, porque acontece hoje a Expo CIERS, que é uma feira de estudante promovida pelo CIE, o Centro da Integração Empresa e Escola. Um evento, olha, de muito conteúdo, interação e entretenimento aos jovens. Eu já fui aluno do CIE. Os participantes encontram no Centro de Eventos do Teatro. O Centro de Eventos e Teatro do CIE, aqui em Porto Alegre, um espaço espetacular. Uma arena com drones, com autorama virtual, games, robôs, shows, palestras sobre inovação, empreendedorismo, mundo do trabalho e muito mais. A feira também tem um ambiente digital para que os jovens de todo o estado possam acompanhar as principais palestras. Então, estão previstas mais de 40 atrações. O melhor de tudo, de forma gratuita para os estudantes, então tem que correr. Uma iniciativa dessa só poderia ser do CIERS, é verdade. Fique por dentro de todas as atrações deste evento através do site ciers.org.br. 11h57, muita gente tem confundido as modalidades do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o saque aniversário. O SBT Rio Grande quer esclarecer. Por isso, a gente vai algumas explicações para vocês, prestando muita atenção, gente, aqui na tela, porque assim, ó, é simples, a gente só precisa se concentrar e prestar atenção. Lembrando que essas duas modalidades quais são? Lembra que eu falei? A número 1, saque imediato ou emergencial, e o número 2, o saque aniversário. Eu quero frisar e quero que vocês prestem atenção, um não tem nada a ver com o outro. Por quê? Este aqui, o emergencial, é uma possibilidade que o governo está oferecendo para todo mundo. Tu aceita ou não, se de fato tu tem dinheiro em contas ativas ou inativas. Mas este aqui é muito importante, porque esse pode mudar com a vida do trabalhador por pelo menos 2 anos. Quem fez ou vai fazer já a partir do dia 1º essa opção do saque aniversário vai poder retirar um percentual todo ano num calendário que a gente vai mostrar em seguida. Só que, por exemplo, André, fiz hoje de manhã a minha opção pelo saque aniversário, mas aí eu pensei melhor e eu desisti. Posso voltar atrás? Durante 2 anos não pode. E o que vai mudar a partir desse momento? Você não vai poder mais retirar, quando for demitido, todo o dinheiro do fundo. Essa é a grande diferença.
Então, se você faz essa opção, amanhã é demitido, já não pode mais retirar todo o dinheiro do fundo de garantia. Vamos à outra imagem aqui, a outra tela, que a gente tem aí esclarecendo um pouquinho mais sobre o saque imediato ou emergencial. Lembrando, tá? Agora voltando para aquela opção número 1, que é quem tem conta poupança na Caixa aberta até 24 de julho, esse dinheiro vai entrar automaticamente. Mas isso para quem tem a conta poupança aberta até o dia 24 de julho. Na tela seguinte, a gente vai poder observar uma outra informação importante para todos. Para quem não é correntista da Caixa Econômica Federal, não tem conta, mas assim, ó, tem que ter em mente uma coisa. Tem aquele cidadão que paga as contas na Caixa que é correntista e tem aquele que tem as contas ativas e inativas do fundo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A partir do momento que um trabalhador assina a carteira pelas regras da CLT, automaticamente se cria uma conta com um fundo de garantia com a Caixa Federal para receber os 8% do fundo de garantia. E por isso que existem as contas ativas e as inativas. Aquelas que estão paradas, o cara já parou de trabalhar há muito tempo, ou aquele está trabalhando e está recebendo, né, o depósito. Então aqui, ó, para quem não tem conta e o saque for pouco, porque a conta tem menos de R$100, só precisa ir nas unidades lotéricas, usando o CPF ou o documento de identificação. É bem simples. No caso de até R$500, aí a documentação é outra. Vamos na tela seguinte dar uma olhada? Ó, até R$500, aí tem que ir nas unidades lotéricas, né, utilizando documento de identificação, cartão cidadão com senha ou nos terminais de autoatendimento. Então é isso, gente. Vamos ficar bastante atentos. Tem um telefone 0800 726 2019, que é um telefone que a Caixa Federal coloca à disposição, está aqui, 0800 726 2019. O pessoal liga e consegue obter todo tipo de informação necessária. Agora, meio-dia em ponto, atenção, teve um ataque a banco agora de manhã, com reféns no norte do estado. A Brigada Militar está mobilizada na região de Três Arroios. Vamos direto à redação com ele, com todas as informações. E teve tiro também. Marcelo Chemali, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, bom dia para quem está acompanhando essas imagens aí no SBT Rio Grande. Mais um ataque criminoso às cidades do interior, cidades pequenas, dessa vez uma no norte do estado. Olha só, tiros de fuzil, viu? Armas longas, fuzil 5.56, pelo som, pelo estrondo, a gente projeta que seja esse o calibre. Pelo menos 4 bandidos, viu, André? Chegaram na cidade perto das 10 horas da manhã, foram até a agência do Banrisul logo depois do horário de abertura. Clientes e funcionários que aparecem aí ao fundo foram feitos reféns, tiveram que formar um cordão humano em frente à agência, na frente ali da entrada principal, enquanto os bandidos disparavam para o alto para amedrontar a cidade, para afastar aí a possibilidade de aproximação da polícia militar. Esse grupo, depois de roubar a agência bancária, André, fugiu em 3 carros, um Fiesta Prata, um Celta Prata e um Onix preto, um Prisma preto, melhor dizendo. O grupo levou 3 pessoas como reféns. Um deles seria o segurança da agência bancária, viu? A brigada faz buscas na zona rural da cidade para procurar pelos criminosos. Segundo a assessoria de imprensa, enquanto a gente ouve aí, carros deram ré, né, André? Tiveram que sair ali da cena do crime porque o risco é muito grande. Segundo a brigada de Erechim, que auxilia nas buscas, os reféns já foram libertados na localidade de Dourados, em uma estrada rural do mesmo município na região norte. Portanto, o cerco permanece ali nas cidades vizinhas a Três Arroios, ali também em Dourados, onde o grupo divisa soltou... com Santa Catarina. Exatamente, né? Divisa com o nosso estado vizinho ali, Santa Catarina, um local com muitas matas, uma geografia bastante complicada, mas muitas estradas vicinais, estradas de chão batido que servem de rota de fuga, né, André? Isso aí, para quem está ligado à televisão agora, meio-dia e 2 minutos, o SBT Rio Grande está mostrando, olhem o tiro. Foi hoje de manhã, no norte do estado, cidade de Três Arroios, cidade pequena, 2.800 e poucos habitantes. O que acontecia? Para aí a cena. Do lado da árvore de vermelho, depois tem de branco, são clientes ou moradores, não se sabe ainda ao certo, são pessoas que estavam passando por ali e foram pegas como reféns neste ataque a mais uma agência bancária aqui no estado. E eles estavam ali pela frente, foi feito cordão humano. Vejam que esse carro parece não perceber o que estava acontecendo, porque ele passa tranquilamente, talvez quando escutou o barulho que ele se deu conta de onde ele estava metido. Mas vamos deixar seguir a imagem, porque vai aparecer um caminhão de uma companhia, olha só, aí é a hora que ele arranca.
Mas agora vai entrar um carro, uma caminhonete, vai dobrar à direita e quando a caminhonete se dá conta da cena que está acontecendo, de um ataque a uma agência bancária, aí chega a caminhonete. A caminhonete dobra, escuta o tiro. E olha só, quando o motorista se dá conta, opa, deu a ré e imediatamente saiu dali para não ficar envolvido nesta situação. Não se sabe quantos criminosos ao certo, mas eles fugiram. Pelo menos 4, viu, André? Pelo menos 4. Pelo menos 4. Uma quadrilha formada, pelo menos 4 bandidos, mas eles escaparam em 3 carros. Certo. Isso aí aumenta a possibilidade de que a quadrilha seja maior ainda. Ah, se deixaram os carros, né, Marcelo Chemali? 3 carros e 4 invadiram, 4 apareceram na cena do crime, invadindo a agência bancária, fazendo cordão humano, mas pelo número de veículos na fuga, a polícia já projeta uma quadrilha maior. O pessoal esperando por eles também. Porque são pessoas, geralmente, nesses ataques, não posso confirmar porque ainda não se sabe, são pessoas da região, principalmente do lado catarinense. Tanto é que num crime que teve agora há pouco tempo atrás, também num ataque a uma agência bancária, era uma quadrilha ali de Santa Catarina, porque é a região ali da divisa, então muita gente conhece tanto o norte do Rio Grande do Sul quanto o sul catarinense. E ali essa quadrilha deve ter fugido, né, para Santa Catarina, mas conhecendo aquelas chamadas estradinhas rurais, estradas vicinais, para poder fugir. O valor não se sabe se levaram, quanto que levaram, Marcelo Chemali. Levaram dinheiro, viu, André? Agora esse valor ainda não foi informado pela agência do Banrisul, pela polícia também. E você destacou essa questão das estradas, ela é fundamental para o planejamento desse crime. Ou seja, quem está envolvido nesse tipo de quadrilha, com certeza conhece como a palma da mão essas estradas. E geralmente pessoas que ou são da região ou moram na região, né, André? Agora a gente vai mostrar, tem na imagem um momento ali, eu chamei a atenção para o lado da árvore. Olha, a pessoa de roupa branca e do lado tem uma de roupa vermelha. Tem um momento, olha só o tiro, imaginem o susto, eles começam a se movimentar, mas agora depois que a caminhonete sai, eu não sei se é esse exato o momento que aquele de branco ali, ele parece que leva um empurrão. Entendeu? Ó, vamos ficar controlando. Teve um momento da imagem que eu vi que ele levou um empurrão, eu não sei se foi no momento em que eles estavam deixando a agência, os criminosos, e indo para a fuga. Eu não sei se essa nossa sequência de imagens ela mostra isso, mas tem um momento que aquela pessoa que está de branco, ela parece ser empurrada. Olha, o tiro, olha ali, ó. O tiro é muito próximo, né, André? O tiro é muito próximo do cordão humano. É próximo. É muito próximo. A gente vê a fumaça, inclusive. A fumaça, exatamente. Olha ali, ó. Em cima do carro branco ali parado. Atenção. Olha ali. É agora. Conseguiram perceber? Bom, vamos voltar ali que a gente consegue... Deixa eu mostrar onde que é. Deixa eu mostrar aqui na imagem aqui onde é que é. Que a gente consegue observar. É nesse canto aqui, ó. Nesse canto. Fiquem prestando atenção. Que a gente consegue ver... Olha ali, mais em cima aqui, ó. É mais em cima, perto da árvore. É aqui que aparece a fumaça. Aqui que aparece a fumaça. Olha de novo ali. Imagina, assustador para quem viveu isso hoje de manhã em Três Arroios, pertinho de Erechim, no norte do estado. Agora, na próxima sequência, a gente vai conseguir observar a fumaça. Bem em cima ali. Bem em cima aqui, ó. Fique observando. Bem na linha da parede dessa construção, né, André? Olha só. Mais uma vez ali. Olha ali, ali. Ali a gente conseguiu ver com mais nitidez. E a polícia, portanto, segue as buscas da região, né? Certamente toda aquela região da divisa com Santa Catarina está sendo feitos bloqueios, né, para conseguir pegar esses criminosos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, que agora a gente vai falar de uma fraude. Fraude na venda de arroz. Aliás, muito grave. Não é apenas uma fraude. É algo que mexe com a saúde dos consumidores, porque o arroz era armazenado em local impróprio, dentro das embalagens, como a gente vai observar em seguida, larvas, insetos e até fezes de rato. Olha ali, ó, o caruncho ali, que aliás a operação que chama caruncho. Vocês viram ali? Bichinho vivo dentro do saco de arroz.
Dá mais detalhes para a gente dessa operação, Marcelo Chemali. Pois é, o Ministério Público, que já combateu a fraude num produto essencial como o leite em várias fases, agora também em outro produto que faz parte aí da mesa dos brasileiros, a operação liderada pelo MP em parceria com a Polícia Militar. 3 pessoas foram presas na ação de hoje, André. Elas são suspeitas de comandar esse esquema de compra de arroz diretamente dos produtores gaúchos, sem a identificação de procedência, ou seja, sem a fiscalização. Esse produto era misturado com grãos de baixa qualidade e aí empacotados em rótulos, né, de terceiros, mas todos pertencentes ao mesmo esquema. Todo mundo estava junto nessa fraude. O uso de pessoas que serviam como laranjas na rotulagem era para impedir justamente o rastreamento e a fiscalização do produto, além de afastar a responsabilização de quem liderava todo esse esquema, danos eventuais aí aos consumidores. A operação aconteceu aqui no estado, nas cidades de Cerro Branco, Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Candelária, Ibiraiaras e Sombrio, em Santa Catarina. Cachoeira do Sul, que é a capital do arroz aqui no nosso estado. Em Cerro Branco, uma curiosidade, viu, André? Porcos e galinhas foram encontrados junto ao depósito onde esse arroz era armazenado para depois ser revendido, ser envasado, melhor dizendo. E agora atenção para as marcas do arroz, André. Que não são poucas. Não são poucas. Primeira marca, Dio Santo. Dio Santo. Meio-dia, Danata, 5 Estrelas, Riato, Imperador Rio, Grão Douro, Grão Ouro, Risolete, Supermar e Super Compras, todas vendidas nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo, ou seja, a fraude acontecia aqui e também em Santa Catarina e enviavam para a região sudeste esse produto para ser comercializado por lá, viu, André? Inclusive, vamos colocar em seguida, até o final do SBT Rio Grande, todas as marcas, né? O pessoal ficar de olho. Vai que alguma dessas marcas, né, não era desviada e vendida por aqui. Em princípio, na região sudeste do estado. Agora, a gente lamenta muito, né, Marcelo Chemali? Porque nós temos o título, somos, acredito que, se não o maior, um dos maiores produtores de arroz aqui do Brasil. Aquela região ali de Sombrio, Santa Catarina, né? Logo ali na divisa, passando Torres, na divisa com o Rio Grande do Sul, é uma região que produz muito arroz. E veja que este empresário aqui de Cachoeira liderava, que é uma grande quadrilha. Para conseguir fazer tudo isso, Marcelo Chemali, ele não fazia sozinho. Tinha muita gente aí por trás e por isso essa grande operação chamada de caruncho. Para aí a imagem, para quem não viu ali, o arroz era vendido assim, quer dizer, a péssima qualidade. E isso que era um bichinho, porque em outras situações, nem quero repetir o que tinha aqui de bicho que, né, sujeira total e mais que isso, risco de doença para os consumidores. O esquema já foi desbaratado, aí os suspeitos presos. Próxima fase do Ministério Público, assim como aconteceu na Operação Leite Compensado, que era a fraude do leite, é investir em cima do setor de fiscalização, né, de quem deveria controlar a procedência desse tipo de produto para verificar se eles, por acaso, também faziam parte do esquema, né, André? E o arroz, ele é um produto... Há poucos dias mesmo eu estava perguntando sobre isso, sobre a plantação do arroz, e precisa se fazer um lodo, né? É feita uma mistura ali da terra com água para fazer o lodo, quer dizer, se trabalha com muita umidade. O arroz, ele nasce praticamente dentro da água. Dentro da água. Depois que retirado, ele está úmido, precisa secar, então assim é normal que esteja uma quantidade, é normal que atraia, né, animais, carunchos e tudo mais. Agora, o correto é separar, né? Fazer toda a higiene necessária. O que esses aí faziam era botar tudo no mesmo saco e vender desse jeito para ganhar dinheiro. O processo fica o arroz polido, né, André? Exatamente. Ele é limpo, ele é retirado todas as impurezas e aí o produto que está em condições de consumo é envasado e encaminhado para os supermercados. Seguimos adiante. A Polícia Civil faz buscas ao corpo do empresário Celso Tonon. Falamos aqui já durante essa semana sobre este caso que chamou a atenção lá no Vale dos Sinos. E esta procura feita com retroescavadeira, como vemos nas imagens, ela veio de uma denúncia anônima. Isto em Sapiranga, Cidade das Rosas, Marcelo Chemali. Isso mesmo. Lá em Sapiranga, o novo componente dessa investigação, André, foi justamente essa denúncia anônima. A gente percebe ali o trabalho com as retroescavadeiras. Essa pessoa que encaminhou a denúncia
afirmou à investigação que o corpo do empresário estaria perto, muito próximo do hangar ali, da sede onde ele guardava os aviões e também os carros de coleção. A Polícia Civil aí utilizou essa retroescavadeira para fazer essa procura, também cães treinados, mas por enquanto não encontrou nenhum vestígio de corpo, de alguém sendo ali enterrado de forma clandestina no entorno ali desse hangar. As buscas foram realizadas ontem à tarde. O empresário desapareceu em junho. Mostramos aqui, né? Reportagem no SBT Rio Grande. Investigação suspeita que um dos funcionários tenha mandado matá-lo para vender os seus bens. Alguns desses bens foram vendidos por esse ex-funcionário que está detido, está preso pela Polícia Civil. Entre o material vendido, como eu disse, aviões de pequeno porte, peças de aeronaves e também a coleção de carros de luxo da marca Mercedes-Benz. O suspeito foi preso em julho e segue detido de forma preventiva. A investigação continua ainda desafiando a polícia justamente para encontrar o corpo. Justamente se trabalha com a hipótese de um homicídio, mas a pergunta que fica é a localização desse corpo, né, André? Exatamente. A suspeita é de que estava num outro estado, mas aí veio essa denúncia anônima dizendo que estaria por aqui. Chama a atenção desse caso aí, para quem não acompanhou, é um homem que, da região ali do Vale dos Sinos, de Sapiranga, um dos fundadores do Aeroclube lá na cidade, e ele gostava, ele morava num motorhome, ele tinha diversos aviões mais antigos, pequenos, tinha um avião Bonanza, que diz que é uma raridade, e alguns carros antigos, aqueles modelos antigos de Mercedes-Benz. Aí veio esse funcionário, segundo o que já descobriu a polícia, se encantou com toda aquela maravilha que tinha. Deram um jeito de matar esse senhor, esse empresário, deram um jeito de dar um sumiço nele, pegaram as mercadorias e começaram a vender. E até a documentação era falsa para ele conseguir vender. E o que a polícia faz agora é ir atrás daqueles que já tinham comprado. Exatamente. Inclusive, a suspeita de que essas aeronaves tenham sido compradas por quadrilhas de traficantes também, que atuam ali na fronteira com o Paraguai, Mato Grosso, enfim, lá para cima, justamente porque são aeronaves que têm essa especificação de transportar pequenas quantidades de drogas e pousar em pistas aí abertas em clareiras nas matas, né, André? Mas os carros não teriam sido vendidos para eles, é isso que a polícia quer descobrir. Obrigado, Marcelo Chemali, pelas informações. Agora 12h15. Atenção, porque é exclusivo. O Ministério Público investiga uma clínica conveniada com o governo gaúcho e que atende pessoas com deficiência sob tutela, sob proteção do Estado. Pelo menos 40 adultos com necessidades especiais foram transferidos para a clínica sem a devida vistoria do Ministério Público. E, além disso, não para por aí, os funcionários denunciam que o local não tem condições de atender estas pessoas de maneira adequada. Antes, os pacientes eram atendidos na Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, a FPE. Mas no atual governo, a fundação só atende crianças e adolescentes. Os detalhes agora na tela para o Rio Grande. No vídeo, um rapaz de 30 anos, diagnosticado com autismo e que está sob a guarda do Estado. Com as mãos amarradas, ele se debate na cama após ser transferido do lugar que vivia, um abrigo residencial, para uma clínica psiquiátrica. Ele ficou contido 2 horas, e não houve uma supervisão. O tempo e a forma como foram feitas as amarras são questionadas por funcionários da Fundação de Proteção Especial do Estado. São os servidores públicos que eram responsáveis por este e outros 40 homens e mulheres com algum tipo de deficiência. Esse menino que aparece no vídeo contido, ele não é contido há muito tempo. Sabe? Ele não usa mais fralda e ali ele colocaram fraldas, É um retrocesso, retrocesso e é perigoso até, eu colocaria. Aqui não tem janela também, sem nada de janelas, quarto fechado, parece uma prisão. A transferência para a clínica particular aconteceu na semana passada por determinação da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. O objetivo do Estado é fazer com que todas as vagas em abrigo sejam destinadas para menores de idade, a partir de uma decisão da Justiça que obriga o governo a abrir 120 vagas para crianças e adolescentes. A clínica surgiu como uma alternativa mais barata e com uma estrutura física melhor, mas o Ministério Público questiona a forma como está sendo feito o processo.
Irregularidade, sim, em razão de que eles conheciam o inquérito civil, sabiam que eu trato com essa população adulta e havia, sim, a necessidade de uma comunicação prévia, como eu disse no início, para que nós pudéssemos conjuntamente conhecer o espaço e verificarmos se esse espaço onde eles estão hoje era o adequado. A promotora realizou uma visita à clínica essa semana e identificou problemas. O espaço pareceu para a senhora adequado, mas o tratamento ainda... A estrutura física. Mas o atendimento? O atendimento humanizado nós precisamos trabalhar, isso já foi conversado também com o Estado. Dentre elas, a contenção de um residente e outras circunstâncias, como espaços que não têm ventilação externa, não têm janelas. Enfim, são vários itens. Para os antigos cuidadores, o custo mais barato não justifica as mudanças bruscas na rotina dessas pessoas e a falta de diálogo. Em 2002, quando nós extinguimos a FEBEM aqui no Rio Grande do Sul e criamos a Fundação de Proteção Especial e a FASE, nós tivemos aprovação unânime dos conselhos estaduais e unânime de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Foi um processo de 2-3 anos de discussão. O problema agora foi a absoluta falta de discussão. Você não pode tratar eles como máquina. Vamos transferir aqui, vamos pegar essa geladeira e vamos botar nesse canto aqui. Eu não tenho dúvidas, quando o governador do estado, Eduardo Leite, tomar conhecimento disso, está tomando conhecimento disso agora, vai tomar uma providência imediata. Vamos à atualização deste assunto com a Bruna Osterman, agora ao vivo com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Catarina Palladini. Não é mesmo, Bruna? Oi, André, bom dia, né? Boa tarde para quem já almoçou. Pois então, aí temos uma polêmica e estamos aqui para ouvir o outro lado da história, já que na reportagem a gente ouviu aí as críticas e as reclamações sobre essa medida da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Bom, secretário, iniciando então sobre a questão do Ministério Público. A promotora de Direitos Humanos alega que não foi informada, que deveria sim ter sido informada sobre essa transferência e que dessa forma poderia ser feito uma escolha conjunta do local e também a transferência ter sido de fato em conjunto. Como o senhor responde a isso? Bom, primeiro que houve um ruído, né? Faz 14 dias que a gente tenta uma reunião com o Ministério Público, ela tem ciência disso. Ontem tivemos uma oportunidade de conversa onde ficou elucidado e vencido isso. Não houve aqui nenhuma circunstância de não fazer uma discussão preliminar, de construção coletiva. Nós não conseguimos agenda com o Ministério Público. Ontem produzimos essa conversa para equacionar essas distorções, esses ruídos de comunicação. O que deriva, de fato, de forma concreta, é que temos uma determinação judicial do próprio Ministério Público, junto com o Judiciário, que nos obriga a criar 120 vagas na Fundação de Proteção Especial, que atende o seu objeto principal, único, criança e adolescente. Desde a da extinção da FEBEM, com a FPE e com a FASE, coube a FPE essa parcela importante da população, que hoje chega a 183 adultos, de casos clínicos severos. Nós estamos fazendo, fruto dessa determinação que nos obriga a criar 120 vagas de PPCAM, nós estamos remanejando, aliás, trazendo para a legalidade. Depois de 17 anos, estamos trazendo para a Secretaria de Direitos Humanos os 120. Isso nos oportuniza também fazer um processo transparente, infinitamente mais barato, é importante mencionar. Hoje o custo per capita de cada interno é de R$22 mil, nós teremos aqui uma economia de quase R$8 mil por caso, e as circunstâncias são infinitamente melhores do que as casas. Eu não estou falando aqui dos servidores, do trabalho que ora é desenvolvido nas estruturas de acolhimento da FPE, mas eu estou falando que as estruturas às quais estavam acolhidos esses adultos eram infinitamente piores. Então, estão numa condição infinitamente melhor. Obviamente, não houve uma construção, há quem questione a questão da construção. Bom, não é objeto da FPE, e se fosse falando de criança e adolescente, caberia toda uma discussão envolvendo os setores, os órgãos de forma competente. Aliás, é importante mencionar, a construção, fruto da determinação judicial, foi cumprida e preencheu todos os requisitos formais para chegar nessa condição. Agora, uma das... Fala, André. Não, mas o que é importante também é assim, será que essas pessoas, elas não têm nenhum familiar? O Estado não tem esse compromisso com as próprias pessoas de buscar alguém que pudesse dar essa atenção a eles do que simplesmente colocá-los num lugar? É esse questionamento que a gente faz. Quer dizer, dar uma condição melhor para essas pessoas que desde criança têm esse tipo de problema, essa necessidade especial.
Mais ou menos isso que tu falou encaixa com a pergunta que eu vou fazer agora, André. A gente, conversando ali com os cuidadores desses acolhidos, né, que a gente chama ali da FPE, eles comentaram que, por exemplo, o menino, o rapaz, enfim, né, a gente diz menino porque a idade mental às vezes é mais baixa do que a idade... a faixa etária mesmo, aquele rapaz, ele estava contido. A gente já vai falar sobre a questão da contenção ali, que a contenção é ser amarrado, né? Mas o que os cuidadores dele anteriores disseram é que ele já fazia tempo que ele não era contido, inclusive que ele não usava fralda. Encaminhando essas pessoas que estavam em abrigos residenciais, que funcionavam como casas, para uma clínica psiquiátrica, o Estado não está falhando novamente, sendo que falhou quando? Não conseguiu levar de volta essas pessoas para suas famílias, não conseguiu levar de volta essas pessoas para uma família extensa, que seria avô, tio, enfim, não conseguiu alguém que adotasse essas pessoas, aí manteve na FPE de forma irregular, ok, nós concordamos com isso, mas não está falhando de novo, mandando eles para uma clínica psiquiátrica, o que é contrário a uma lei que é justamente a da reforma psiquiátrica? Bom, André, agradeço a pergunta, é importante mencionar. É importante que vocês conhecessem também as outras casas. Ela está hoje, essa parcela importante, os 120 adultos, estão numa condição infinitamente melhor. Tem que fazer adequação, conforme falamos com a doutora Liliane ontem, temos total disposição de produzir as condições adequadas de bem acolher, mencionando a economicidade, mas mais do que isso, é preocupado com as suas circunstâncias, as circunstâncias pessoais. Com relação ao caso do menino, que foi o exemplo do vídeo que viralizou, ele foi produzido, eu não quero discutir a forma que foi produzido, mas sim o conteúdo. Nós temos aqui as prescrições médicas que dão conta, desde 2017, que ele requer a contenção mecânica sob pena de ele se automutilar. É recorrente essa prática desse nosso acolhido contra si e contra os demais. Então, é uma preocupação que nós temos desde a FPE e agora recentemente com a clínica. Segundo os cuidadores, não era mais recorrente essa prática? Não. Eu visitei recentemente, eu tenho visitado as casas, em especial de forma recente, não faz 20 dias, eu estive no José Leandro e ele estava contido. Exatamente o que está acontecendo aqui, eu acho que a gente não pode, André e demais telespectadores, é fazer disso um tensionamento político. E eu não vou fazer isso. Temos que cuidar com responsabilidade dessa situação. Bom, se vai ter impacto na vida dos servidores, que contavam com horas extras, que isso vai impactar na sua realidade, tudo isso eu entendo, mas não vou deixar que isso venha a macular a construção que é legítima, fruto de uma determinação judicial provocada pelo Ministério Público, as quais o Estado tem disposição de fazer, adequar e bem acolher. É isso que nós estamos fazendo. Agora, me preocupa a forma que é produzida e agradeço a oportunidade porque nos garante o contraditório, nos garante mostrar uma casa melhor, mais barata. Mas, Bruna... Os responsáveis técnicos aos quais, eu sei que tu vai querer me questionar e o André também, com relação à metodologia, eu acho que cabe sim um questionamento com relação à metodologia, a forma da contenção mecânica, mas aí tem o médico, o Corém, por sua vez, pode também questionar o corpo técnico da clínica, como também deve fazer a visita nas nossas casas e consultar, porque anteriormente não o fazia. Então, estamos com total disposição de produzir as condições adequadas, trazendo para a legalidade, faz 17 anos, André, que essa parcela importante, 183 adultos, não tinha previsão organizacional dentro da estrutura de Estado. Hoje, a Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul responde por eles. Mas a crítica, André, pode falar. Mas a crítica do secretário está indo a quem especificamente? Qual é o endereço, hein, Bruno? O André pergunta qual é a sua crítica. O senhor mencionou sobre a questão de horas extras. O senhor acredita que essas denúncias feitas pelos funcionários, ou enfim, ex-funcionários, porque eles seriam realocados, né, dentro da secretaria, tem a ver com essa questão? Interessado a quem? André, obrigado mais uma vez pela pergunta. O remanejamento tem surtido aqui várias inverdades. Primeiro, do fechamento das casas. Elas não serão fechadas, muito pelo contrário. Elas vão se dedicar à parcela específica que é criança e adolescente. São 120, estou falando aqui do futuro do Estado do Rio Grande do Sul, que talvez tivemos pecado no passado, mas nós não queremos cometer esse mesmo erro agora no presente. E quando tu questiona a questão do impacto disso na vida dos servidores, eu estou falando aqui de 30% a 40%
50% dos salários de uma fundação que não atrasa salários, porque é um regime seletista, entendeu? E impacta diretamente. Eu não quero fazer disso um tensionamento e não vou permitir, no que tange a minha responsabilidade aqui na Secretaria, eu estou tratando de forma técnica, com profissionais técnicos capacitados que querem o bem desses acolhidos, como também querem trazer para a legalidade. Agora, antes não tinha previsão orçamentária que tratava de adultos que têm transtornos psíquicos, mentais, graves, leves. Agora tem. É a Secretaria de Justiça que está trazendo para a legalidade. A FPE vai ampliar a sua capacidade de acolhimento. É importante mencionar, e eu coloco também aqui à disposição para visitar as demais casas. São 29 casas, na Grande Porto Alegre são 28, uma no município de Taquari, e que já tem cumprido um grande papel, em especial no eixo de prevenção de PPK, vítimas de violência e também flagelados sociais. O senhor mencionou que a estrutura física nessa clínica é melhor. A promotora concordou, fazendo uma comparação com o abrigo José Leandro, mas o que a promotora questiona, e nós estamos aqui para questionar também, é a forma de tratamento. O que o governo e o senhor, como responsável pela guarda dessas pessoas, pode fazer em relação, por exemplo, a uma contenção, que é essas amarras equivocadas tendo sido feitas num local que não é orientado? Nós temos que ter cuidado com relação a fazer essa análise das articulações, das amarras, porque certamente tem profissional, tem médico, tem enfermeiro, e que talvez numa pergunta em específica do caso do menino que está sendo ali contido, eles possam justificar tecnicamente. Isso foge da minha alçada. Mas com certeza, como eu já mencionei aqui, tanto o Corém quanto o Conselho de Medicina pode provocar o questionamento e certamente tem justificativa totalmente plausível. Aliás, a contenção a qual eu vi no vídeo e as quais eu já me deparei visitando a Casa José Leandro são muito semelhantes, não destoam. E fica o convite, mais uma vez, para que conheçam. No que tange a questão da promotora mencionando, eu adoraria também, é importante mencionar que essa acolhida na clínica, ela se dá num lapso temporal de 6 meses. Logo, logo teremos um processo licitatório. Mas nós nos dedicamos e ficamos preocupados em produzir as condições mais humanas possíveis. Exemplo, não separá-los. Eles vivem e coabitam há 20, 30 anos. Um tem ao outro. Não se tem família, como tu me questionaste, Bruna. O Estado tentou, em algum momento, desligá-los na família. Os municípios de origem deveriam ser responsáveis. Exemplo, Porto Alegre tem a grande parcela desses acolhidos são de Porto Alegre, e a responsabilidade o Estado nunca se furtou, está fazendo acompanhamento devido. Mas as adequações é infinitamente diferente, cada casa tem uma particularidade. O lar que a doutora menciona, que é o Fatini, é às margens do Rio Guaíba, é no meio do Verde, próximo a um condomínio de alto padrão. Cada casa tem uma particularidade, mas tem casas muito piores, as quais eles serão remanejados, e é muito melhor a qualidade e a realidade da clínica. Então não dá para pegar um fato isolado da clínica e tentar estabelecer como uma verdade absoluta. Nós queremos aqui produzir que casos semelhantes do perfil do José Leandro possa ser remanejado para a Clínica Libertar no lapso temporal de 60 dias. Teremos um processo licitatório com toda a transparência, a lisura possível e, obviamente, sempre buscando o que é melhor para eles. Muito bem. André, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu estou com um fone aqui. Eu acho que é isso, Bruna. Eu acho que a gente conseguiu dar a versão do governo. Se o Matheus deixar, eu queria fazer mais uma pergunta. Matheus Dílio, deixa ou não deixa, Matheus Dílio? Tá, só para finalizar então, secretário, o senhor não vê de alguma forma um passo para trás, uma vez que essas pessoas estavam em um lugar com um atendimento que seria como se fosse uma casa, pelo que todos me informaram, por mais que a estrutura física fosse ruim, o atendimento era de uma casa, né, não era de uma clínica. O que eu pergunto é, isso não é dar passos para trás justamente citando a reforma psiquiátrica, que preconiza que a internação psiquiátrica em uma clínica psiquiátrica deve ser a última opção? Bom, Bruna, a promotora já disse que a casa é infinitamente melhor. Se talvez tu conhecesse a casa, tu sabe. Mas eu estou falando do atendimento, eu não estou falando só da estrutura física, eu estou falando da forma de lidar, um atendimento mais humanizado. Não considero, porque nós estamos tratando, enfrentando, trazendo para a legalidade, produzindo uma perspectiva de orçamento específico para acolher essa parcela da população, buscando responsabilizar também os entes, falando de município, qual é o papel do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos os órgãos da sociedade civil organizados também no instrumento de controle. Está sendo tudo feito da melhor forma possível, da forma mais pacata, tranquila e reta possível. Eu adoraria produzir condições como o José Fatini, numa condição normal de pressão e temperatura, porém não há uma previsão hoje de organização. Bom,
Queremos discutir isso no orçamento de 20? Queremos discutir a participação de Porto Alegre nessa condição? Queremos. E vamos produzir isso, vamos lutar para isso. E precisamos contar com o apoio também de instrumentos de veículos sérios, como é o SBT, na condução desses trabalhos. Bruna. Obrigada, secretário. Bruna, acho que é isso, né, André? É isso Fala. aí. E manda o meu recado para o secretário. Como eu disse, o governador Eduardo Leite, o próprio secretário, não é uma condição, né, que eles apoiam. Lógico que não. Mas diz para o secretário que, se eu for convidado, eu faço questão de ver esse trabalho e trazer aqui para os nossos telespectadores acompanhando esses locais. Isso que o governo do estado tem feito, por favor, transmita para ele o meu recado. Obrigado, Bruna Osterman, secretário Paladina, que é Catarina Paladina, que é lá de Pelotas, sul do estado. 12h e 33 minutos agora. A situação, ela é lamentável, e que seja um dia, ela é uma situação crítica. São pessoas que vivem há muitos anos sozinhas, né? Não têm familiares, sozinhas, mas ao mesmo tempo elas convivem em conjunto. É uma situação muito delicada e eu gostaria, sim, vou aceitar o convite, se o secretário assim me convidar, para ver de perto o que tem feito o governo do estado. Depois eu conto para todos vocês. 12h e 33 minutos agora, tem recado muito importante meu para vocês, preste atenção. Você já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu? Isso é mais comum do que você imagina. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Chegou Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência dia após dia. Veja o recado do Marcelo Serrado. Eu tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, que auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Viu só? Com Fumazil ficou mais fácil parar de fumar. Fumazil tem fórmula exclusiva que ajuda a controlar a ansiedade e a vontade de fumar. E o melhor de tudo é que Fumazil não contém nicotina e não tem efeitos colaterais. Você encontra Fumazil em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácias Panvel. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Atenção, novidade sobre o ataque a uma agência bancária do norte do estado. Teve feridos. O Marcelo Chemalha atualiza pra gente, Marcelo. Informação que acaba de ser confirmada pela nossa produção, André. Houve um confronto entre essa quadrilha de assaltantes e as equipes da Brigada da Polícia Militar na região de Dourados, ali também de Três Arroios. E pelo menos um desses bandidos foi ferido e encaminhado ao hospital da cidade. Ali está sob custódia da Polícia Militar. O cerco ali na região segue para tentar capturar o restante do bando. Por enquanto, não se tem informação de outras pessoas feridas, apenas um dos bandidos. E a gente segue atualizando aí, tentando trazer a informação mais atualizada para quem acompanha o SBT. Aí, gente, eu vi o tiro de fuzil, momento muito tenso, agora de manhã, em Três Arroios, perto de Erechim, no norte do estado, num ataque a mais uma agência bancária, com pessoas ali sendo colocadas como reféns, fazendo cordão humano com tiros, uma situação, como a gente viu, bastante tensa agora há pouquinho, agora de manhã. Vamos mudar de assunto, o esporte está chegando, afinal, o Odair Hellmann, continua ou não continua? Quem vai responder é Débora de Oliveira e o Jeremias Vertec. Até amanhã.